tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui para conversar a respeito do Itaperuna Esporte Clube. Aqui ao meu lado, o presidente Ailton Salles. Tudo bem, presidente? Graças a Deus, Jefferson. Tudo bem? Que bom, graças a Deus. Prazer tê-lo aqui, o Luiz. Prazer, Luiz. Presidente, o motivo que nós estamos aqui hoje é a respeito de uma questão que aconteceu na última semana, que foi uma invasão do Itaperuna Esporte Clube por parte de alguns conselheiros. E gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como isso aconteceu, qual foi a dinâmica dos fatos, por favor. Na verdade, Jefferson, eu estou até agora sem saber realmente qual era o intuito, né? Porque eu fui acordado às 7h30 da manhã, que estavam invadindo o clube, tirando os cadeados, trocando os cadeados, trocando a corrente lá do portão principal, e eu vim para cá de imediato. Chegando aqui, eu encontrei 2 seguranças no portão, que a priori eles falaram comigo, a princípio eles falaram que não poderiam entrar, e me mostraram que tinham um papel colado na portaria do clube aqui no portão 4. Eu fui lá, peguei, e era esse documento que você tem das mãos aqui, uma ata de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Deliberativo, e pregado na porta. Eu peguei esse documento e fui ler. Lendo esse documento, eu vi que se tratava de um absurdo. Aí conversei com os 2 seguranças, dizendo para eles que eu iria, se tivessem violado os cadeados, eu iria chamar a polícia para poder tomar pé da situação que estava acontecendo. Eles deixaram que eu entrasse, eu adentrei o estádio. Quando eu cheguei aqui dentro, encontrei aqui o vice-presidente, o senhor Tito Liberato, com o chaveiro, entendeu? Trocando os cadeados das portas do clube todas. E o que eu fiz? Eu não falei nada, chamei a polícia. Chamando a polícia, quando a polícia chegou, eu expliquei os fatos para o sargento. Ele pediu que o Tito abrisse a porta da secretaria, que já tinha trocado a chave da porta aqui da secretaria. E eu entrei aqui, peguei a ata minha de eleição, de posse, que eu sou presidente eleito, desde 22 de abril de 2015. A outra eleição é 2019, então a ata de eleição não procede. Eu peguei os documentos e fomos para a delegacia, para poder fazer o registro dos fatos. Chegando lá na registrar os fatos, eu registrei como invasão, violação, entendeu? De cadeado, de corrente, de porta, entendeu? Eu registrei contra o seu Tito Liberato, entendeu? Porque ele é o vice-presidente e ele que adentrou aqui, trocou os cadeados, trocou a chave. Eu registrei contra ele na delegacia. Entendeu? Presidente Ailton, o senhor disse agora que o senhor Tito Liberato é o seu vice-presidente eleito. O senhor Tito Liberato, numa entrevista na última semana, ele disse que os senhores foram eleitos numa eleição extraordinária. A eleição que elegeu o senhor e, consequentemente, o senhor Tito Liberato foi uma eleição extraordinária? Não, até porque a eleição para presidente do Itaperuna Esporte Clube, como manda o estatuto no seu artigo 58, é uma eleição ordinária. Ordinária. Ela acontece de 4 em 4 anos, tá certo? De 10 a 16. De 10 a 16. Por que a minha foi em 2015, no dia 22? Porque no 10 a 16, o presidente anterior tentou dar um golpe. Aí nós entramos na justiça e o juiz determinou que fosse no dia 22 de dezembro. Aí foi feita a eleição, eu era o presidente do Conselho Deliberativo na época, convoquei a eleição, o juiz tinha uma sentença do juiz onde dizia que eu convocava, eu poderia presidir e eu poderia ser candidato. O que eu fiz? Eu convoquei a eleição, coloquei o senhor Ademir Vicente como presidente da Assembleia de Eleição e o senhor Tito Liberato foi o meu vice. A eleição correu dentro da normalidade, eu fui eleito, entendeu? Presidente do clube com 27 votos. Bom, quando o senhor fala a respeito de ter sido eleito com 27 votos, uma outra coisa que me chama a atenção é que o senhor Tito diz nessa entrevista que o senhor tinha apenas 5 votos e ele tinha 40 e tantos votos, palavras do senhor Tito Liberato, abram aspas. Presidente, não está faltando voto aí não? Não, está faltando voto e está faltando verdade, né? Porque se na eleição de Itaperuna quem tem 40 votos pode ser candidato, porque vai ganhar a eleição. Porque na eleição vai 30, 40 pessoas votar, apesar de o conselho ter 120 conselhos, mas vai 20, 30, entendeu? É que vão na eleição votar.
tá certo? Então, se ele tinha 40 votos, nós tivemos só 27 votos. Faltou voto. Então, faltou voto. Então, quer dizer, não é uma verdade, é uma inverdade, tá certo? E quanto à questão da eleição, como eu disse, a eleição é eleição ordinária e nós só tivemos 27 votos, então faltou voto na eleição. O senhor Tito fala também nessa entrevista um outro fato que me chamou muito a atenção. É que ele diz o seguinte, ele diz que o senhor, presidente Ailton, foi usado por ele para ganhar a eleição. Ele precisava usar o senhor para que o senhor batesse de frente com o ex-presidente, o senhor Rogério Silveira. Ele precisava usar o senhor. O senhor se sentiu usado pelo senhor Tito Liberato no passado para ganhar a eleição do Itaperuna Esporte Clube? Não, eu não me senti usado pelo seguinte, apesar dele falar que me usou, isso é um fato novo para mim. Porque eu estava até agora leigo quanto a isso. Então vamos acompanhar, presidente, quando ele diz que usou o senhor. Por favor, só um minuto. Acompanhe, por favor. Porque um conselheiro, que foi advogado do clube, mas um outro conselheiro, achava que naquele momento, para enfrentar o outro grupo que pertencia ao parceiro dele, que era o senhor Rogério, era necessário que usasse o Caticate para bater e usasse o meu prestígio para conseguir os votos necessários para vencer a eleição, como foi a verdade. Mas antes ainda pediu aos conselheiros, ponha outro no lugar, eu não quero ser presidente, eu não quero ser vice-presidente, eu não quero ser envolvido em maracutaias. Pois bem, ele afirmou que usou o senhor. Verdade, eu vi claramente que ele afirmou que usou. Só que naquele momento da eleição, hoje eu entendo isso. Por quê? Porque um ano antes da eleição, um ano e meio, conversa minha com o senhor Ademir Vicente e eles falavam que a presidência do clube tinha que ser exercida pelo notável, por uma pessoa da sociedade, da alta sociedade, não que eu tenha contra, tenho nada contra, muito pelo contrário. Foram vários conselheiros da alta sociedade lá votarem em mim na eleição, porque conversaram comigo e viram em mim uma pessoa que poderia conduzir o destino do Itaperuna Esporte Clube. Foram lá votar. Mas eu, naquele momento, eu me senti discriminado, como estou sentindo agora de novo. O senhor acredita, presidente, o senhor acredita que exista um preconceito racial, por motivo do senhor ser negro, o senhor ser pobre, o senhor vir de uma família humilde, não ter berço de ouro, como se diz, o senhor acha que o senhor pode estar sendo vítima de um preconceito racial e social? Com certeza, Jefferson. Até porque, em toda a história do Itaperuna Esporte Clube, só comigo que estão tentando fazer isso. E outra coisa, com a Assembleia, aonde se alencam fatos aqui, todos cumpridos por mim. Todos cumpridos. E coisa interessante, eles falam aqui da ausência de prestação de conta, 2015, 2016, que aqui já tem um erro muito grave, entendeu? Um erro muito grave que nós vamos discutir na justiça, mas eles votaram na minha prestação de conta. O seu Tito, o seu Ademir, eles votaram na prestação de contas. Eu tenho aqui em mãos o parecer do Conselho Fiscal da sua prestação de contas apresentada tempestivamente, diga-se de passagem, e parece que o senhor apresentou-a na justiça, não é isso? É porque, veja bem, é outra reunião também que é ordinária. O estatuto diz que a reunião de prestação de contas, ela é uma reunião ordinária acontecendo impreterivelmente no mês de abril. No mês de abril. A eleição, o Conselho perdeu o prazo para marcar a eleição, a reunião da prestação de contas. Eu apresentei na justiça. Por quê? Porque até 30 de abril eu tinha obrigação de apresentar. Então eu apresentei na justiça a prestação de contas. E a reunião de prestação de contas foi marcada para o dia 8 de maio. Quando foi no dia 8 de maio, Gerson, eu fui lá e apresentei. Ela foi aprovada com ressalva, me dando 15 dias. Antes de vencer os 15 dias, eu encaminhei para o presidente do Conselho Fiscal, o seu doutor Marco Vinícius, advogado, e ele fez esse parecer encaminhando para o secretário do Conselho, o seu Ney Grosso, que era para fazer a ata falando da conclusão dos documentos. E nessa reunião de prestação de conta, o seu Tito Liberato estava lá, o seu Ademir Vicente estava lá, todos eles estavam lá na reunião de prestação de conta. Então é um fato, é uma coisa aqui que me causa estranheza. Outro detalhe, Jefferson, que eu gostaria de frisar, que no momento que a gente estava prestando depoimento, chegou lá o presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Amós Vinhosa, que todos conhecem. E ele disse claramente com as palavras dele lá, inclusive a inspetora colocou no meu depoimento, que ele não sabia de nada disso.
O presidente do Conselho Deliberativo afirmou em sede policial, ele que é policial civil, afirmou, policial civil aposentado, afirmou que não sabia do que estava acontecendo. Falou que não sabia do que estava acontecendo. Isso consta no seu depoimento? Consta no meu depoimento, que ele não sabia. Então, por que eu registrei o fato como violação e invasão? Que foi violação, foi invasão. Por quê? Porque eu sou presidente eleito. Eu fui eleito. E outro detalhe, você quer ver um outro fato discriminatório e no meu entender, covarde, Jefferson, covarde, que esse documento, ele data de 25 de setembro. 25 de setembro. Se ele tivesse consistência, teria que ser apresentado à justiça. Teria que ser apresentado à justiça. Agora, quantos dias depois, foi no dia 16 agora, é que fizeram essa invasão aqui? É que vieram aqui invadir, entendeu? Outra coisa, chegaram aqui 6h30 da manhã. 6h30 da manhã, outra em verdade, que está no vídeo do seu Tito Liberato, ele chegou aqui 6h30 da manhã, porque eu cheguei 7h30 e já estava aqui dentro. Ele não dormiu então, né? Ele já tinha trocado Ficou a chave. pensando e não dormiu aquela noite. Verdade. Presidente, é uma outra coisa também, o senhor falando a respeito dessa ata, eu vi aqui alguns fatos. 2015, então, o senhor não era o presidente, o senhor foi eleito em dezembro de 2015. Exatamente. Então o senhor não tinha como prestar contas em 2015. Exatamente. Essa obrigatoriedade era do presidente anterior. As contas de 2016 foram prestadas, aqui está o parecer do Conselho Fiscal, com a aprovação, encaminhado tempestivamente, tudo direitinho. Pois bem, presidente, eles falam a respeito da ausência de comprovação do senhor como sócio do Itaperuna. Nós já tivemos a oportunidade aqui de mostrar a sua ficha, que é de 1986, antes mesmo da fusão dos clubes que deram início ao Itaperuna Esporte Clube. Perfeito. Então, quer dizer, imaginamos que não tem como ser questionado. Com relação a isso, o senhor também chegou a me dizer em off que já apresentou toda a comprovação, tempestivamente ao Conselho Deliberativo, todas as informações. Presidente, eles falam aqui... Jefferson, só para te lembrar, no item B, que ele fala de ausência de comprovação de sócio, você vê o absurdo. Isso é um absurdo, tá certo? Que eu estou fazendo parte da diretoria do Itaperuna desde 2010. Na época do Carlinhos Damasio eu fui diretor de futebol, na época do Dr. Heraldo, presidente, e o Tito vice, eu era o vice-presidente do conselho, Dr. Cavalhal, presidente do conselho, eu o vice-presidente do conselho, tá certo? Depois, posteriormente, na eleição do Rogério, presidente, eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo, tá certo? E o Tito, meu vice, o Ademir, foi meu tesoureiro, que agora eu exonerei, foi meu tesoureiro, e nunca houve contestação de eu ser sócio ou não. Por quê? Porque lá no livro do Conselho Deliberativo tem a questão da sociedade, feita pelo presidente do conselho anterior, que era o Dr. Cavalhal, reconhecendo a titularidade do sócio pela CIF. Por quê? Porque aqui não tem um documento de sócio, porque o senhor Ademir Vicente pegou todos os documentos do clube e levou para o escritório dele. E não entrega. Dele? E não entrega. Mas isso não é apropriação não indébita, não? Eu entendo. Agora, o que acontece comigo? Eu quero fazer o Itaperuna avançar. Eu não quero essas guerras. Você está vendo? Só que hoje aqui eu estou fazendo um arrecadamento do sócio. Por quê? Porque eu não sei quem é sócio. Porque o seu Ademir não entrega o documento. Eu já mandei mais de 10 ARs para ele, pedindo a documentação do clube. Ele não entrega. Então veja bem, eu tenho a ficha de sócio de 86. Que a hora que eles quiserem, eles podem mandar para a perícia, pode ficar à vontade. Tá certo? Agora, outra comprovação eu não tenho como ter, porque ele tirou os documentos aqui. Mas não precisa de mais comprovação, presidente. Não é só eu não. O senhor foi eleito. O senhor desde 2010 participa da direção do Itaperuna Esporte Clube. O próprio senhor Tito disse que usou o senhor para ganhar a eleição. Qual a comprovação maior que ele quer? Não existe, eu entendo que não exista. Agora, presidente, entre outras coisas aqui, disse aqui que o senhor teria deixado outro espaço lá, o espaço do Vale das Seringueiras, para que bois pudessem pastar. Está sendo servido de pastagem de gado. Isso mesmo. Elencam como um dos itens para caçar o senhor que o espaço o outro estádio do clube está sendo usado para pastagem de gado. Presidente, o espaço lá é todo murado? Não. O espaço lá tem uma parte que é muro, a outra parte é com arame farpado. Tá certo? E outra coisa, é uma área muito grande. Agora, eles estão dizendo isso que
que eu aluguei o espaço. Perfeito, então eles têm comprovação disso. Você está entendendo? Agora, Jefferson, há pouco tempo aquilo lá estava sendo usado para usuário de droga, tinha um pessoal guardando lá papelão lá, e estava dando bicho, rato, essas coisas, entrando nas casas dos vizinhos. Você está entendendo? Então o que acontece? O senhor que está lá com os bois lá na parte alta, tá certo? Está tomando conta também do espaço. Entendeu? Agora, quanto à questão de aluguel, isso é uma mentira, não tem aluguel. Manda eles apresentar documentos de que tem aluguel lá. Não tem aluguel. Você está vendo? Eu não deveria estar falando isso, porque esse era motivo até para ser respondido judicialmente, entendeu? Mas isso é inverdade. Não existe aluguel do espaço lá. Até porque aquele senhor que está lá com o gado dele na parte alta lá, que está até tomando conta lá do espaço para o Itaperuna Esporte Clube, não tem condição de pagar um aluguel, coitado. Essa é a grande verdade. Você está vendo? Não tem. Então, eu deixei o senhor lá com os bugados dele para tomar conta do espaço para a gente. Para quê? Para não ficar lá usuário de drogas, para não ficar lá pessoa com papelão, você está vendo? Deixando, guardando papelão lá, fazendo até queimada lá de papelão, de algumas coisas, e jogando animais, rato, essas coisas na casa dos outros lá. Por isso é que esse senhor está lá tomando conta. Presidente, uma outra coisa que diz aqui que o senhor inscreveu o Itaperuna Esporte Clube para disputa do Campeonato Carioca sem a devida autorização. Eu gostaria de explicar isso, Jefferson. Veja bem, o que o Tito Liberato, só Demir precisa entender, que o Itaperuna Esporte Clube tem um estatuto. Tem que seguir o estatuto. Se eles me mostrar um item no estatuto que diz que o conselho tem que autorizar o clube a participar de campeonato, entendeu? Eu me retraio agora. O estatuto diz que o presidente tem que fazer a previsão orçamentária para o ano seguinte. E quando você pega a minha previsão orçamentária, que você está com ela em mãos, você vai, abre aí por favor, para você ver. Ela é datada de 29/11/2016. É uma previsão orçamentária para 2017. Sim. Então você vai ver um item aí, abre por favor, na última página, eu acho, se eu não me engano. É na última? Não. Aqui nós temos investimentos, né? Isso. Um dos itens, reconstrução dos muros demolidos. Isso. Pintura do estádio, retirada da cobertura da arquibancada condenada. Isso. E aqui, nós temos aqui o parcelamento da dívida com a Federação de Futebol, com a FERJ, uma dívida de R$121 mil, que foi parcelada, não é isso, presidente? Em 121 parcelas. De R$1.000. R$1.000. Aí eu te pergunto, o Conselho autorizou você parcelar a dívida com a FERJ, para quê? Perfeito, para a disputa. E outra coisa, isso aqui é um clube de futebol, Jefferson. Isso aqui é um clube de futebol. O dinheiro daqui tem que ser aplicado em futebol, é o que eu estou fazendo. A previsão orçamentária, ela é assinada pelo senhor Ailton Luiz e assinada pelo senhor Ademir Vicente, então, vice-presidente de finanças, tesoureiro, que hoje é o mesmo que junto com o senhor Tito, nesse conluio, estão querendo tirar o senhor de qualquer maneira, né, Verdade. presidente? Estão fazendo tudo para retirar o senhor da presidência do Itaperuna Esporte Clube. Verdade. Veja bem, presidente, vou voltar novamente a essa questão do senhor Tito, uma vez que ele fala que houve uma assembleia e que a assembleia é o órgão soberano do clube. O Itaperuna Esporte Clube, se eu não estiver enganado, tem 4 poderes. Isso. Um executivo, Isso. que é a presidência, representado pelo senhor, o conselho deliberativo, que delibera sobre assuntos específicos determinados do estatuto, não pode fugir essa questão, que é presidido pelo doutor Amós, a Assembleia Geral, que é presidida pelo senhor Delano, que é a Assembleia de todos os sócios. São quantos sócios hoje, presidente? O Itaperuna beira os 3.000 sócios. 3.000 sócios. E o Conselho Fiscal, que é responsável por fiscalizar o gerenciamento dos recursos do Itaperuna Esporte Clube. Pois bem. Que é presidida pelo Dr. Marcos Vinícius. Então o senhor Tito fala que a Assembleia é o órgão máximo, realmente a Assembleia é o órgão máximo, pelo que a gente observou no Estatuto, mas essa ata aqui não é uma ata de Assembleia, essa ata é uma ata do Conselho Deliberativo, então o senhor Tito labora em erro grosseiro, né? A gente fica às vezes até se perguntando como é que alguém que bate no peito e diz que tem tantos anos de Itaperuna
consegue não conhecer o estatuto do Itaperuna Esporte Clube e, como dizem os nossos jovens, presidente, paga um mico tão grande, né? Então, diante dessa situação toda, eu tenho observado aqui vários questionamentos, nós temos muitas coisas para falar. Presidente, o senhor conseguiu levantar os muros do Itaperuna Esporte Clube, está colocando o clube realmente no local que precisava, porque o clube foi vendido ilegalmente no passado, o senhor entrou na justiça, cancelou essa venda. Coincidentemente, essa venda foi feita para uma empresa, que é uma empresa chamada Faisan, de Campos dos Goitacazes, não é isso? E que o advogado dessa empresa na época é o doutor Vitor, que hoje se auto-intitula advogado do Itaperuna Esporte Clube. Presidente, o senhor contratou o doutor Vitor para ser advogado do Itaperuna Esporte Clube? Não. O doutor Vitor era advogado da Faisan. Eu me surpreendi nessa invasão que teve aqui, com o doutor Vitor aqui se apresentando como advogado do Tito Liberato. Eu me surpreendi. Porque se ele for advogado do presidente do Conselho Deliberativo, tem que ter um contrato do Conselho Deliberativo. Ele alega, ele diz que foi contratado. Vamos acompanhar, por favor, presidente? O momento em que o advogado doutor Vitor diz que foi contratado para ser o advogado do Itaperuna Esporte Clube. Por favor. Então, assim, eu não questiono se eu já fui advogado da Faisan, até porque eu nunca advoguei contra o clube, mas a favor dele. Hoje eu estou novamente a favor do clube, procurando seus direitos. Se naquela época eu entendia que a contratação foi legal, hoje eu também entendo que a cassação também foi legal. E da mesma forma como que a justiça será feita naquele processamento, também este será, né? Então, assim, é óbvio que o judiciário será instado, tomará as suas devidas providências, mas também é bom que se consigne que a presença do seu Ailton no Itaperuna, ela é demais e prejudicial a todos os sentidos, tanto patrimonial, quanto financeiro, quanto moral, quanto físico, porque ele está demolindo também parte do Itaperuna para a construção de um estacionamento sem consentimento do Conselho Deliberativo. Pois bem, viu, presidente? Ele disse que foi contratado. Pois é, ele confunde as coisas. Por quê? Porque, como você disse, tem quatro órgãos. Quem contrata para o Itaperuna Esporte Clube é o presidente do clube. Eu sou o presidente do clube. Eu não o contratei. Até porque, Jefferson, como que eu vou contratar o doutor Vitor, não aqui desmerecendo a qualidade dele, que é um grande advogado, já tenho informações e tudo, mas por quê? Me parece até que ele conseguiu absolver a pessoa que planejou o assassinato do ex-secretário de Segurança Pública, Coronel Josias Quintal, atual prefeito de Padre. Então ele é bom mesmo. Eu não tenho essa informação, mas já me falaram que ele é bom advogado. Então, eu não contrataria, por quê? Porque ele foi advogado da Faisan, que até pouco tempo estava demandando contra Itaperuna. Então, fica uma coisa, no mínimo, sem ética. No mínimo, sem ética. Eu contratar o doutor Vitor. Uma falta de ética e imoral. Porque há pouco tempo ele é advogado da empresa que estava contra Itaperuna. E agora eu contrato ele para advogar para o Itaperuna. Fica uma coisa muito estranha. Até porque essa empresa está com embargo na justiça contra Itaperuna, querendo pegar o imóvel dizendo que comprou o Itaperuna, que eu estou defendendo. Estou lá com os advogados defendendo. Advogado do Itaperuna defendendo, porque eles entraram com embargo para pegar o Itaperuna, dizendo. Só que agora parece que o doutor Vitor não é o advogado da Faisan mais. Então eu fiquei surpreso dele ser o advogado do Tito. Eu fiquei surpreso. Será, presidente? E outra coisa que eu gostaria de frisar, você pode depois, eu gostaria, até a gente pode ouvir o que está no vídeo aí, ele falando a respeito de moralidade, de que eu não represento hoje eu represento um perigo aqui para o Itaperuna, moral e tal. Eu acho que imoral é o advogado da Faisan hoje ser advogado do Itaperuna. Com todo respeito, doutor, isso que eu acho que é imoral. Ele diz que a sua presença, presidente, é um prejuízo patrimonial, moral e até físico, porque o senhor está demolindo o estádio. Pois é outro absurdo. O que eu demoli? Muito pelo contrário. Se as pessoas se lembram... Nós temos as fotos, presidente, temos as fotos antes da sua gestão, quando o doutor Vitor advogava para a empresa que demoliu o estádio, e temos as fotos de hoje. Vamos acompanhar, por gentileza.
Pois bem, presidente. Pois é, então, pelas fotos vocês verem que hoje está muito diferente. Nós reconstruímos o muro, tá certo? E está até elegante aquele ali, está muito bonito. Entendeu? Isso é o que as pessoas dizem. Vem muitas pessoas aqui dizer isso. Então, essa tese de que eu sou prejuízo patrimonial, negativo. Quanto à questão moral, o Itaperuna, eu não vejo qual imoralidade está sendo praticada aqui dentro. Jogar futebol é imoralidade? Eu não vejo qual é a imoralidade. Tá certo? O que eu acho imoral é hoje o advogado que era advogado da Faesan, que estava demolindo o estádio, ser advogado do Itaperuna Esporte Clube. Entendeu? É isso que eu disse. Isso que eu acho que é imoral. E outra coisa, e eu estar sendo discriminado, entendeu? Ato discriminatório do Tito Liberato, você vê o vídeo dele o tempo todo, e tem um determinado momento que ele me chama de elemento. Eu ia entrar nessa questão agora com o senhor. Você está entendendo? Então que eu vou interpelar ele na justiça para que ele prove as coisas que ele diz. Elemento, que é uma expressão muito cunhada no meio jurídico e no meio criminal, no meio policial. Vale lembrar que o senhor Tito é policial civil aposentado. Aliás, ele saiu da Polícia Civil para ingressar como agente fiscal do INSS e se aposentou no INSS como funcionário público federal. Mas foi policial civil e conhece muito bem essa alcunha de elemento, que geralmente se refere ao elemento como um indivíduo criminoso, de uma conduta delituosa, de uma pessoa de conduta moral estranha. E o senhor Tito frisa que o senhor Ailton é esse elemento. Vamos acompanhar um momento. Eu até acho, presidente, que o senhor Tito, pela sua profissão, pelo peso da sua profissão, acostumou-se muito a lidar com bandido. Então, ele leva esses cacuetes verbais quando ele diz sobre isso. Vamos acompanhar como ele fala do senhor Ailton, por gentileza. Dizer que eu lamento profundamente que eu tinha que ter usado o meu nome para colocar um elemento desse lá dentro, tá? Que com uma série de mentiras, desconhecendo totalmente a história do futebol. Ele envolveu o Unidos Atlético Clube, que nós deixamos roubar o Unidos. O Unidos, quando foi vendido pelos próprios conselheiros sócios do Unidos Atlético Clube. Não havia fusão ainda. A fusão foi depois, tá? O comércio e indústria, eu sempre lutei, e ele disse que sempre tive medo do senhor Roberto, do senhor Nosso, não. Tanto é que o senhor Roberto jamais mandou uma caixa de bombom para mim, se mandasse de veneno, porque ele não gosta porque eu sempre enfrentei as situações que estavam ocorrendo no Itaperuna. Então, uma série de bobeiras que ele falou ali, uma série de mentiras, eu espero que as pessoas não venham acreditar, muitos não acreditam porque conhecem a credibilidade do senhor Caticate. Pois é, então tá claro aí no vídeo que ele me chama de elemento. Sim. Lá atrás, um pouco no vídeo, tá certo? É uma declaração dele, ele disse que a minha credibilidade Itaperuna todo conhece. Itaperuna é região. Região conhece, com a credibilidade duvidosa? Duvidosa. Então, tudo isso eu vou interpelar na justiça para que ele prove. Porque é muito chato isso, entendeu? Porque isso é uma atitude discriminatória. Você tá vendo? E outra coisa, nunca acontecido aqui no caso do Itaperuna. Teve situações aqui dentro do Itaperuna vergonhosas. Mas eu vou citar mesmo a situação de quando o Tito foi presidente. Aqui, o presidente era o doutor Heraldo, o Tito assumiu 30 dias só. Tá certo? Para assinar um documento de venda daqueles 3 imóveis. O que hoje eu acho que ele está chateado? Porque eu estou usando a venda dos 3 imóveis, o dinheiro, para colocar o time para jogar. Porque o dinheiro é do clube. Então eu estou usando isso. Você está entendendo? Então o que acontece? Ele fala da credibilidade dele. Ótimo, ele é um cara de credibilidade mesmo, realmente. Foi locutor do rádio, foi um cara do INSS, é um cara de moral ilibada. Tá certo? Ele diz isso. E eu aqui, quem sou eu para dizer o contrário? Agora, só que de mim, ele vai ter que provar que eu não sou. Ele vai ter que provar. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo futebol, eu estou fazendo o clube avançar, eu estou fazendo o clube ir, não sozinho. Eu tenho aqui 50 garotos, eu tenho uma equipe aqui trabalhando de graça, tenho pessoas nos ajudando, tá certo? Então, o Tito está atrapalhando o Itaperuna Esporte Clube. Ele está atrapalhando tudo por uma função mesquinha, porque ele quer o poder. Agora, ele é conselheiro desde 89, por que ele não foi candidato a presidente?
Se ele tem toda essa credibilidade com o pessoal do conselho, com todo o pessoal, por que ele nunca foi candidato a presidente? Será que ele nunca foi presidente? Será que ele está inspirado? Eu não sei. A questão é que o Michel Temer, apesar de todos os pesares, ele é inteligente, né? Tanto que ele já safou 2 vezes comprando todo mundo. E a gente observa que o senhor Tito tem cometido uns erros assim grosseiros com relação a Itaperuna. Mas, presidente, diante desse quadro todo, o senhor continua presidente, o clube continua disputando. Quais são as boas notícias que o senhor tem para os internautas que nos acompanham nesse momento? Como eu disse, Jefferson, no primeiro dia que eu sentei na cadeira de presidente, aliás, eu disse isso lá na eleição, no dia da eleição, que eu, presidente do Itaperuna Esporte Clube, e o pessoal que está junto comigo, a gente entregaria o destino do Itaperuna na mão de Deus. Que Deus fizesse aquilo que fosse da vontade dele. E graças a Deus, a vontade de Deus tem sido a nosso favor. Nós classificamos agora, tá certo? Na última quarta-feira, jogo 10 horas da manhã da última quarta-feira, lá em Mesquita, nós ganhamos de 2-1 do Profute, o Sub-20, e classificamos para a final do Sub-20. Que bom! Olha que maravilha, classificamos para a final do Sub-20. E ganhamos de 4-0 o profissional, ganhamos do Rio Estrense. Que nós estamos também, nós somos o 4º colocado na chave, precisamos chegar em 3º para disputar o quadrangular para a gente poder acessar a B2. Então o Itaperuna continua, nós estamos aqui fazendo tudo segundo a vontade de Deus, e vai continuar assim, Jefferson. O que for da vontade de Deus vai acontecer com o Itaperuna, o que não for da vontade de Deus não vai acontecer. Tá certo? Porque eu sou um homem temente a Deus e estou aqui para fazer o bem para as pessoas que estão aqui comigo. São 45 jogadores, mais a comissão técnica, mais o pessoal de apoio, que eu quero aqui, não vou citar nome, porque eu quero agradecer todo mundo em geral, agradecer os advogados do clube que estão aqui ajudando, alguns conselheiros que têm nos ajudado, sócios que têm vindo aqui nos ajudar, pessoas na rua que encontram com a gente e dão apoio. Fala isso aí, presidente, a direção é essa mesmo, porque, gente, Itaperuna respira futebol. Respira futebol. E quero aproveitar aqui, Jefferson, para convidar toda a comunidade itaperunense para no dia 1º prestigiar o primeiro jogo do Sub-20 lá em Miracema. É o primeiro jogo da final em Miracema, entendeu? Inclusive eu já até encontrei com o Dr. Edson ontem, que o Dr. Edson é conselheiro nato aqui do clube. O Dr. Edson já falou que ele vai lá como médico para nos ajudar, porque médico tem que pagar. O Dr. Edson falou que vai de graça para nos ajudar. Que bom. Então os conselheiros têm que estar desse jeito, consciente. E outra coisa, e aqueles que não me querem aqui, gente, que isso é perfeitamente entendível, ninguém é unânime em nada, tá certo? Não existe unanimidade em nada. Alguns conselheiros não me querem aqui. Eu acho que tem alguns, tudo bem, tem o direito deles. 2009 tem eleição para presidente. 2019 tem eleição para presidente. Vamos esperar a eleição, gente. E vão cada um defender o seu candidato e vamos para a eleição. Eu acho que é por aí. Agora, tentar golpe, isso fere a imagem do Itaperuna Esporte Clube. Isso é ruim. Isso é ruim. Para você ter uma ideia, nós temos um WhatsApp só dos presidentes de clube da Série C. Poxa, a gente fez uma amizade imensa com esse pessoal e foi muita mensagem de gratidão, de apoio, de solidariedade. Por quê? Porque nós fizemos uma amizade muito boa dentro dos caras. Nós vamos encaminhar 2 jogadores nossos. Muito em breve eu vou estar dando notícia para que time que eles vão estar indo. Deus tem abençoado e eu tenho certeza que Deus vai começar a abençoar, continuar abençoando. Você sabe por quê? Porque nós estamos no caminho da verdade, no caminho da seriedade, da justiça. E outra coisa, qualquer um pode vir aqui atestar o que nós estamos fazendo. Qualquer um. Porque quando o Dr. Vitor fala de imoralidade, eu quero que as pessoas venham aqui atestar. Porque o que o Dr. Vitor fala, o que eu falo, está todo mundo escutando. Mas se vocês vierem aqui, vocês vão atestar o que está acontecendo aqui no Itaperuna Esporte Clube. E convido os sócios para vir se recadastrar. Estamos aqui e o Itaperuna continua em frente. Fé em Deus e Itaperuna em frente. Presidente, nós gostaríamos de agradecer imensamente a TV Itaperuna.net, que atendeu a nossa solicitação, que está aqui, a toda a equipe acompanhando e fazendo essa transmissão para informar os internautas e aqueles que têm interesse em saber do que está acontecendo com o Itaperuna. Presidente, parabéns em nome de todo o povo de Itaperuna e que o senhor continue levando o nosso clube à frente. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Luiz. Tá, Luiz? Te agradeço de coração ter vindo aqui fazer essa reportagem com a gente.
Vocês têm dado muito apoio, transmitiram alguns jogos nossos, entendeu? Tenho certeza que vocês vão estar transmitindo o primeiro jogo da final do Sub-20, vão fazer força para isso. O que o Itaperuna puder fazer aí para ajudar, você pode falar com a gente. E é isso aí, entendeu? Muito obrigado a todos. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.